Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, após Ariosto sofrer um grave acidente ao cair do cavalo, Zefa Leonel ficará desesperada para salvar a vida do homem e contará com a ajuda de Arthur para salvar a vida do pai. Desesperado, Arthur encontrará o pai nas últimas, e quando tudo parecer ter ficado bem, Ariosto irá se deparar com a pior notícia ao receber o resultado de seus exames no hospital. Não pode ser, não pode ser, fala que é mentira, doutor, gritará o homem desesperado. Arthur então receberá uma triste notícia e toda a cidade irá se reunir para o funeral. No meio disso, algo surpreendente irá acontecer quando Dona Manuela aparecer no meio do velório revelando 2 segredos chocantes. Pare este velório! Eu estou viva, meu filho! E tu precisa ouvir o que tenho a lhe dizer sobre seu pai. Tudo pode acontecer após Arthur encontrar Ariosto sob os cuidados de Zefa Leonel. Depois de ele cair do cavalo e, desesperado ao ver o pai ferido, grita: Acorda, pai! Eu já perdi manha, não posso perder o senhor também. A situação fica cada vez mais tensa, e depois de muita angústia, Arthur vê o pai abrindo os olhos, que ao acordar não perde tempo, e faz logo questão de destratar o filho. Cadê Zefa? Vá chamá-la, vá. Cabisbaixo, Arthur chama a sogra, que repreende Ariosto. Tu devia agradecer o seu filho, pois foi ele quem te salvou. Ouvindo isso, o velho chucro arregala os olhos e, antes que pudesse responder, acaba sentindo uma dor muito forte na perna direita. E Zefa, ao ver novamente o ferimento, se assusta. Não pode ser! Isso aqui é picada de cobra. Com febre, Ariosto começa a delirar e diz: Eu caí do cavalo, não tem nada de cobra, que cobra? Receosa pela vida do amigo, a garimpeira chama rapidamente o médico e explica ao doutor que uma cobra mordeu o cavalo que Ariosto estava montando e que por isso ocorreu o acidente. O pior, seu doutor, é que estava chovendo. Com certeza essa serpente picou Ariosto também, enquanto ele ainda estava desacordado e eu nem vi. Após examinar o pai de Arthur, o médico confirma que realmente ele foi mordido pela cobra e revela a Zefa Leonel que Ariosto precisará ir para a capital tomar o antídoto. Ele tem pouco tempo. Se ele não for logo, não há garantia de que ele possa sobreviver. Percebendo a gravidade da situação, Zefa diz a Ariosto que chamará Arthur para levá-lo à capital. Mas o Unha de Fome implora: Não chame a Arthur, depois do que fiz, ele irá virar as costas para mim. Isso sim. Ouvindo isso, Zefa fica enfurecida. Escute aqui, você precisa tomar esse antídoto o mais rápido possível. E no momento, só quem pode lhe ajudar é Arthur, que tem carro. Teimoso, Ariosto fala: Pois fique sabendo que eu me sinto ótimo. Deixa que eu dirijo. Tentando impedir tal loucura, a garimpeira fala que Arthur, diferentemente do que Ariosto pensa, não é nada rancoroso e tem um lindo coração. Deixe o seu filho lhe ajudar. Não seja tão arredio assim, dessa maneira. Incomodado com a insistência de Zefa, o velho cavalão dá um chega pra lá nela e diz: Eu já lhe disse que estou bem e posso dirigir. Ou a senhora me acompanha, ou eu vou sozinho. Vendo que não tem jeito, ela decide acompanhar Ariosto, que vai dirigindo mesmo sem poder. Enquanto isso, no grande hotel, Arthur lamenta com o que nota sobre seu relacionamento conturbado com o pai. Mesmo depois da morte de minha mãe, ele continua sendo o mesmo ignorante de antes. Com lágrimas nos olhos, ele diz que ama Ariosto, pois assim que saiu do orfanato, ele pela primeira vez teve um pai. Quando eu era mais novo, ele tinha os defeitos dele, mas agora, depois de velho, piorou. Revoltada após saber do ocorrido, Quinota reclama da ingratidão do sogro. Tu ajuda e aquele velho desaforado nem lhe agradece. Eu só não vou atrás dele porque ele tá na pior, senão aquele senhor iria ouvir. Arthur dá um sorriso de canto, agradecendo a amada, e fala que é bom mesmo não ir atrás dele, porque do jeito que Ariosto é, vai sobrar até para ela.
Eu tenho que falar com sua mãe para saber do estado de saúde do meu pai. Já que ele me mandou embora, eu não pude saber mais detalhes. Curiosa sobre a aproximação de Ariosto com Zefa Leonel, Quinota questiona ao amado se ele está sabendo se está rolando alguma coisa entre os dois, e Arthur responde: Tu acha que meu pai e a sua mãe possam estar de namorico? Com um olhar desconfiado, ela fala que os dois têm ficado muito próximos ultimamente. Meu medo é do seu pai estar querendo usar manha só para se aproveitar de nossas terras. Conhecendo bem como Ariosto é ganancioso, Arthur fala: Realmente, se eu fosse a minha sogra, eu ficaria com o pé atrás, mas eu não posso negar que meu pai está diferente, pelo menos com ela. Quinota fica intrigada e Arthur volta a ficar preocupado com o pai e decide ir ao hospital saber notícias dele. Enquanto isso, ainda na estrada com Ariosto, Zefa percebe que ele está muito sonolento e o manda parar no caminho. Eu estou bem, Zefa. Você veio para me aperrear ou para me ajudar? Já sem paciência, ela fala: Tenha juízo. Se continuar dirigindo dessa maneira, pode acontecer o pior não só com você, mas também comigo. Ele então responde que não tem tempo a perder. O médico mesmo disse que eu tenho poucas horas. Se a gente não chegar até a capital a tempo, será o meu fim, Zefa Leonel. Ao ouvir isso, a garimpeira responde que ele deveria ter a deixado pedir ajuda a Arthur. Tu é mais teimoso que uma mula braba. Ariosto se contorce de dor, mas antes que ele pudesse responder alguma coisa, o carro acaba derrapando na pista. Ainda no hospital, Arthur se assusta ao descobrir pelo médico que o pai foi mordido por uma cobra. Ele foi para a capital e nem sequer pediu a minha ajuda. Com medo do pior, Arthur decide ir às pressas ao encontro de Ariosto e, no meio do caminho, avista Zefa com ele parado no meio da estrada. Ainda bem que você apareceu, Arthur. O seu pai não queria deixar-lhe chamar, mas olha bem o estado dele. Ele precisa urgentemente tomar o antídoto. Aliviada com a chegada do genro, Zefa ajuda Arthur a colocar Ariosto dentro do carro. Eles chegam na capital, levando Ariosto às pressas para o grande hospital. E Arthur fica desolado ao perceber que pode perder o pai. A gente chegou tarde, Zefa. A médica me avisou que não há garantias de que ele sobreviva. Sem conseguir esconder a tristeza, Zefa consola Arthur. O seu pai é um homem forte. Ele há de ficar bem. Eu tô aqui com você. Ela o abraça. Mas horas depois, chega a notícia para Arthur de que Ariosto acabou não resistindo, fazendo com que o mocinho fique sem chão. Não pode ser. Não pode ser. Eu acabei de perder a minha mãe e agora meu pai. Gritará Arthur aos prantos, enquanto Zefa fica desacreditada. Ele estava mudando, estava indo tão bem, mas a teimosia falou mais alto mais uma vez. Ao saber da notícia, Quinota vai atrás do amado, e pouco tempo depois, Marcelo aparece pedindo para falar com um amigo a sós. Eu imagino a barra que tu tá passando, Arthur. Primeiro a dona Manuela, agora o Ariosto picado pela cobra. A situação não tá nada boa para você. De cabeça baixa, Arthur diz que Marcelo não precisa falar o óbvio e pergunta o que o crápula está fazendo ali. Poxa, Arthur, achei que nós já tínhamos feito as pazes. Eu vim aqui para te estender meu ombro amigo. Ouvindo isso, Arthur pede desculpas a Marcelo e diz que não está com cabeça para falar agora. Eu agradeço o seu apoio, Marcelo Gouveia, mas agora me deixe só. Sem nenhum pingo de vergonha na cara, Marcelo fala que tem mais uma coisinha que queria tratar com Arthur antes de ir embora. Mas não pode ser em outra hora? Tem que ser logo agora? Marcelo vai direto ao ponto e diz que agora, com a partida de Ariosto, Arthur irá precisar de sua ajuda. O velho bateu as botas, a dona Manuela também. Quem irá te ajudar a cuidar da mineradora? Desacreditado com a cara de pau de Marcelo, Arthur pergunta: Mas tu não tens juízo, não? Eu acabei de perder meu pai, Marcelo Gouveia, e tu já vem falando de tomar conta da mineradora?
Arthur diz que não está com cabeça para isso, e Marcelo o questiona. Eu não sei por que tu ficou assim tão triste. Se fosse eu, ficaria contente por estar montado na grana. Enraivecido, Arthur diz que o crápula só pensa em dinheiro. Até num momento desses, você não presta nem para respeitar. Sem papas na língua, Marcelo joga na cara de Arthur que Ariosto não o amava. Você ficar triste pela morte da dona Manuela, eu até entendo, mas ficar assim por causa daquele velho unha de fome não tem explicação. Com o coração sentido, Arthur diz que isso não importa. Ele foi e continuará sendo para sempre meu pai. Sem dar ideia, Marcelo insiste em fazer negócios com Arthur, a fim de explorar a Gruta Azul junto com Blandina. A sua sogra tem uma jazida cheia de turmalina. É a nossa hora. Vamos explorar aquelas terras, Arthur. Cheio de problemas a resolver com o enterro do pai, de cabeça quente, Arthur expulsa Marcelo de seu quarto a pontapé. E Quinota, ao ver a situação, diz: pois eu sabia que tu veio aqui só para atazanar a vida de meu noivo. Vai-se embora daqui, vá! Mordendo os beiços de raiva por não ter fechado o negócio com Arthur, o crápula vai embora. E Arthur, com a ajuda de Quinota e Zefa Leonel, organiza o velório de Ariosto. O dia do funeral chega, e toda a cidade se reúne para o enterro. Arthur é acolhido pela família de Quinota. E Zefa diz: você não está sozinho, meu genro, pois eu digo que tu pode me considerar como sua mãe. Ele a agradece, porém, neste momento, Arthur se assusta ao escutar uma voz familiar vindo por trás dele. Pois isso não há de ser necessário. Eu tô viva, Arthur. Ao virar de costas, o noivo de Quinota fica com os olhos arregalados. Mãe, a senhora tá viva! Ele quase cai para trás de tanto nervoso. E Dona Manuela diz que pode explicar. Eu preciso lhe contar a verdade sobre Ariosto, Arthur. Preciso lhe contar por que eu sumi. Sem acreditar, Arthur pensa que está sonhando. E Dona Manuela revela: eu fingi que morri porque eu tinha esperanças de que, sem mim, você e Ariosto poderiam fazer as pazes. Mas agora que ele partiu, nada disso valeu a pena. Em choque, Arthur pergunta como a sua mãe conseguiu fazer isso. E ela responde que foi com a ajuda de seu mordomo Torquato Tasso. Ele me ajudou em tudo, Arthur. Eu nunca estive doente. Mesmo magoado, ele abraça Dona Manuela, que pede perdão. Me perdoa, meu filho, mas tem mais uma coisa que eu gostaria de te falar. Com lágrimas nos olhos, Arthur escuta saindo da boca de Dona Manuela que Ariosto era seu pai biológico e que foi ele quem o deixou no orfanato. Eu já tinha perdido 2 bebês. Ariosto pensou que você não iria resistir e te entregou para a adoção. Tempos depois eu voltei e lhe adotei. Com o coração despedaçado, Arthur pergunta por que Dona Manuela não contou isso antes, e ela revela que foi por medo. O medo não era de minha parte, mas sim dele, que no fundo desconfiava de que poderia ser seu pai. Tentando acalmar o filho, ela pede para que Arthur a perdoe. Eu fiz isso para o bem de vocês, meu filho. Eu queria que vocês se acertassem. Pensei que comigo, não estando aqui, vocês 2 iriam se unir. Muito magoado, após descobrir tamanho segredo, ele vai embora, deixando Dona Manuela sem chão. Deixe aí abaixo se você acha que Arthur deve perdoar a mãe e se inscreva no canal para não perder nenhum resumo de No Rancho Fundo. Beijo.